pela frente com a geração Z. Vem aprender, não podes perder. Todas as sextas-feiras, Geração Z, o vosso podcast. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Geração Z. Eu sou a Maria Eduarda. Eu sou a Ana de Fernandes. No episódio de hoje temos a doutora Irene Sobral, a psicóloga da Escola Comércio de Lisboa. Boa tarde, doutora. Boa tarde, obrigada pela oportunidade, de estar aqui a ser entrevistada por vocês, fico muito feliz. Obrigada a nós. Fala-nos um pouco sobre o seu percurso escolar e profissional e o porquê de se escolher ser psicóloga. Olha, o meu percurso escolar e profissional, eu tirei licenciatura no ISPA, que é uma escola privada, e entretanto comecei a enverdar por uma área, não tanto da escola, mas a área de clínica, que é a psicologia clínica. Nos meus trabalhos iniciais eu comecei por trabalhar jovens e adultos na área da dependência química, que são grupos de risco, onde fazia várias intervenções, mesmo intervenções de rua e acompanhamentos a estas pessoas. Entretanto, surgiu a oportunidade de acompanhar crianças e jovens que são institucionalizadas, ou seja, são aquelas crianças que são retiradas à família, e comecei-me a ligar a esta área da infância, da adolescência. O projeto das escolas surgiu porque também surgiu a equipa multidisciplinar de educação inclusiva, no que eu me especializei, acabei por me especializar nesta área, e neste momento eu faço um bocadinho das duas coisas, ou seja, eu estou numa escola, mas também faço acompanhamentos clínicos e faço a minha prática clínica sempre nesta área, portanto na área da adolescência, que foi a área que eu me especializei. Porquê é que eu fui para a psicologia? Eu fui para a psicologia porque eu queria ajudar a sociedade, queria ajudar as pessoas de alguma maneira, e a área da saúde, medicina e enfermagem não tinha muito a ver comigo, aquelas questões do sangue, e pensei, porque não a parte mental, a parte emocional, e foi o que me fez sentido. Toda a gente dizia que eu tinha muito jeito em escutar o outro, ouvir o outro, e foi um bocadinho a minha personalidade e tudo, e foi por aí. Pronto, que acabei por ser psicóloga e sou psicóloga. Ok. Como é que os professores podem colaborar de maneira eficaz com as psicólogas escolares e melhorar o bem-estar dos alunos? Olha, o trabalho da psicóloga escolar não é possível sem o professor. Portanto, nós temos que trabalhar muito unidos e sempre com o mesmo objetivo. O objetivo do professor, muitas vezes com a psicóloga, são eles que nos encaminham os casos. Ou seja, são eles que estão a alerta dentro da sala de aula para os alunos que estão com algum tipo de necessidade, não é? Ou com dificuldade na aprendizagem, ou um problema emocional, e que muitas vezes falam com o psicólogo: vamos trabalhar em conjunto, este jovem está a precisar de ajuda, o que é que eu posso fazer? Muitas vezes recorre a mim desta forma. Por outro lado, depois temos os projetos escolares, não é? Projetos que têm a ver com a prevenção, por exemplo, a prevenção do bullying, da prevenção para a saúde mental. Portanto, todos estes projetos, no fundo, o psicólogo sem o professor não conseguiria desenvolver, porque eu tenho que ir às salas de aulas, eu tenho que desenvolver atividades com os alunos. Muitas vezes todas as atividades que eu começo são dadas a continuidade pelo próprio professor, que desenvolve convosco, não é? Em sala de aula, e portanto, sem o professor, no fundo, o psicólogo não conseguia trabalhar, e o professor também não consegue trabalhar sem o psicólogo, não é? Acaba por ser aqui uma equipa. E hoje em dia não há nenhuma escola que funcione sem a área da psicologia, não é? Acho que respondi. Sim. Como se caracteriza o seu dia-a-dia na escola? É muito variado o meu dia-a-dia. Eu posso dizer, pessoalmente tenho uma organização semanal, ou seja, todas as semanas o meu dia está planeado e tenho uma agenda. No que é que consiste o trabalho do psicólogo? Em primeiro lugar, pelos acompanhamentos individuais, não é? Eu faço vários tipos de apoio, desde o apoio a jovens que tenham dificuldades de aprendizagem, ou apoio emocional, psicológico, portanto passa muito por aí. Mas depois tenho todas as atividades, ou seja, projetos, por exemplo, vocês recordam aquele projeto da saúde mental e arte, em que eu tenho que fazer atividades em sala de aula, tenho que trabalhar com os alunos, tenho que os encaminhar para a sala de artes dos professores, enfim, faço muito isso. E depois tenho as reuniões, não é? As reuniões com os professores, com os encarregados de educação, com a direção da escola, portanto é assim muito diferente. Todos os dias eu tenho qualquer coisa diferente.
Mesmo quando tenho planeado, pode surgir, como já aconteceu, imaginem, ser chamada para uma intervenção em crise. O que é uma intervenção em crise? É, por exemplo, um aluno que esteja com uma situação de grande ansiedade, não é? E precisa ali de uma intervenção para se controlar, para se tranquilizar, e eu faço essa intervenção. Portanto, o meu dia-a-dia é assim muito mexido, muito diferente todos os dias, e posso dizer, hoje de manhã tinha planeado uma coisa, não é? E entretanto tive 2 reuniões com professores e não foi possível, e portanto o que era de manhã teve que passar para o dia a seguir, e portanto é muito isto. Está bem? Qual foi o caso mais complicado com o qual teve que lidar na sua profissão? O caso, eu já tive algumas situações um bocadinho irreverentes e assim um bocadinho difíceis, pronto, porque como eu vos disse, eu trabalhei na área de clínica e acabam por ser situações um pouco mais sensíveis. Na área escolar, propriamente dita, com jovens, eu tive uma situação com um aluno que eu acompanhava individualmente, e isto foi assim num final de dia e já não havia muita gente na escola, portanto eu costumo ser assim das últimas a sair da escola, e o aluno recorre ao meu gabinete a pedir ajuda porque um grupo de outros jovens lhe queriam bater. E, portanto, ele estava muito aflito e pediu para entrar no meu gabinete um bocadinho como forma de se proteger, não é? Na altura. E eu recordo que o meu gabinete nesta escola, não estou a falar na escola de comércio, isto foi noutra escola, era assim longe de tudo. E o que acontece foi que, sim senhor, ele entrou no gabinete, mas a seguir veio o grupo de jovens todos, eles tinham armas, pronto, e quando eles chegam, eles queriam realmente entrar dentro do gabinete, e eu consegui conter muito bem ali a situação, até vir alguém que me conseguisse ajudar e conseguisse dar apoio. O que é que me valeu? Valeu-me porque os alunos me conheciam, de eu ir às salas de aulas, de ter algum relacionamento com eles, e portanto eles desistiram de entrar para o gabinete onde estava este meu aluno, não é? Este meu jovem, e de conter a situação até a polícia chegar, porque depois a polícia chegou entretanto, mas eles já não estavam, os outros jovens. E depois, a partir daí, tomaram-se as diligências necessárias, porque numa situação destas, obviamente, as forças de segurança têm que ser informadas, os pais, os encarregados, não é? Mas acho que foi assim a situação mais difícil, porque de alguma forma também tive algum medo, não é? Algum receio de estar ali sozinha e de não conseguir conter aquele grupo de jovens. Mas eu creio que os jovens, quando são escutados e quando a gente consegue transmitir, que eles também nos ouvem, não é? Como aborda questões relacionadas com a diversidade e a inclusão na escola? Esta parte da diversidade, olha, o que eu, no fundo, esta nova legislação que vem abranger a equipa multidisciplinar para a educação inclusiva, veio a mudar muitas coisas aqui na escola, nas escolas em si, porque de alguma forma veio dizer a todas as pessoas que não é por ser diferente que nós não vamos ter sonhos ou não vamos ter objetivos, não é? E então, de alguma forma, aquilo que eu tento sempre é transmitir aos alunos, aos professores, à comunidade educativa, que não há problema em ser-se diferente. As pessoas podem alcançar objetivos diferentes, não é? E mesmo assim conseguir ser alguém, não é? Portanto, eu tento sensibilizar através de conversas, através de atividades, que a inclusão é possível se houver empatia. Ou seja, se eu colocar-me no lugar do outro, perceber o que o outro está a passar e realmente aceitar esta diferença, não é? Mas volto a dizer, isto também só é possível com apoio da direção, apoio dos professores e tudo mais, é que é possível o trabalho também da inclusão, não é? Qual é o desafio mais comum que os estudantes hoje em dia enfrentam? O desafio, eu na altura estive a pensar um bocadinho nisto, porque os jovens têm muitos desafios hoje em dia, têm a pressão da escola, têm a pressão dos pais, têm a pressão até do meio ambiente, não é? Porque o clima está a mudar e portanto têm várias pressões, não é? Mas aqui os maiores desafios que eu acho, não é? É que hoje em dia os jovens têm muita dificuldade de lidar com a frustração, ou seja, quando têm
uma dificuldade, às vezes por menor que seja, não é? Começam logo a entrar muito em stress, com muita energia negativa, e isto depois faz o quê? Faz outros problemas de saúde mental, não é? Estamos a falar das perturbações de ansiedade, a depressão. Porquê? Porque é o lidar, porque nós não temos tudo na vida, não é? Nós temos expectativas, não é? Mas nem sempre é possível alcançá-las, temos muitos nãos na vida e nós temos que aprender a lidar com esses nãos. E às vezes é difícil, porquê? Porque tem estas pressões, a pressão de ser alguém, a pressão de ser o melhor, não é? Muito também que vem das redes sociais, não é? Porque nós vemos isto, não é? E somos bombardeados com esta informação, que temos que ser os melhores, temos que ser... E nós temos que ser aquilo que conseguimos ser, não é? Pronto. E depois há outro desafio que eu acho que vocês se confrontam, que é, mas que não se dão conta que isto acontece, que é o isolamento social, não é? O facto de estarem muito tempo no telemóvel, muito tempo no computador, nas Playstations, não é? Muitos jovens preferem ficar em casa do que sair para uma discoteca, ir dançar, ir estar com amigos, e passam dias a fio assim. Portanto, nós questionamos os jovens, como é que foi o fim de semana? O fim de semana fiquei em casa, mas a fazer o quê? A jogar computador, 24/24, portanto, uma coisa, não é? E, portanto, este isolamento, eu acho que também aconteceu muito depois do confinamento, mas não foi só, porque, entretanto, o confinamento deixou, não é? E, portanto, os jovens hoje em dia é difícil romperem com isto, não é? De pensarem que, não, eu vou fazer um esforço, vou sair com amigos, vou socializar, não é? E acabam por ficar muito no seu telemóvel, pensando que estão a ser sociáveis, que estão a falar com os amigos, mas estão a perder se calhar o mais importante, porque a presença, o presencial, o estar com o outro, a própria empatia, não é? Não se sente através de um telemóvel, não é? Um afeto não se sente através de um telemóvel. E estão a perder isto e não se estão a dar conta que estão a perder. Não acredito que viram um ciclo vicioso para os jovens. Exatamente, é mesmo isso. E então acho que é dos maiores desafios, é romper com este isolamento, perceber que estão isolados, não é? Porque isto depois vai dar outros problemas, não é? O facto de eu estar mais tempo no telemóvel ou na Playstation, até depois em termos sociais de emprego, por exemplo, vou ter mais dificuldade de estar com um colega de trabalho, até no raciocínio lógico, questões de raciocínio lógico, não é? Vai dificultar, porque eu não sei estar sociavelmente, não é? Não aprendi esta capacidade. Sim, não desenvolvi direito. Exatamente. Considero que todos os jovens devem ter acompanhamento psicológico, mesmo não tendo dificuldade na saúde mental? Essa pergunta, eu vou dar aqui o meu parecer, até profissional, obviamente, mas também o meu parecer aqui um bocadinho pessoal, do que eu acho que devia ser. Nós, hoje em dia, todos nós devíamos ter médicos de família, não temos, não é? E eu acho que nós devíamos ter um psicólogo de família também, não é? Porque não é preciso ter-se um problema ou estar-se numa fase de desespero para se procurar um psicólogo. O psicólogo, muitas vezes, numa conversa, faz na própria pessoa um desenvolvimento da capacidade de autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? É conhecer-se a si próprio. Que muitas vezes nós não paramos para pensar o que é que eu quero atingir, onde é que eu gostava de chegar, que sonhos é que eu tenho, não é? E estamos num mundo tão em movimento que não temos este tempo para parar e pensar e refletir e conversar até sobre isto. Portanto, mesmo jovens que não tenham nenhum problema, ir a um psicólogo, conversar sobre expectativas, sobre os sonhos, é sempre bom, não é? Eu gosto sempre de citar um professor que costumava-me dizer, na altura que eu não sabia o que era ser psicólogo, não é? Costumava dizer que os psicoterapeutas, que são os psicólogos que acompanham no âmbito clínico, são como se fossem um farol, não é? Ou seja, eles iluminam o caminho da pessoa, não dizem que caminho é que a pessoa deve tomar, porque isso é uma ideia errada, pensar-se que vai só ao psicólogo e que o psicólogo é que vai dar as respostas. Não, portanto, eles iluminam, e é um bocadinho o que nós fazemos. Nós orientamos e iluminamos o caminho, mas é a pessoa que escolhe, é a pessoa que decide.
não é? Eu acho essa imagem muito bonita, não é? Para explicar um bocadinho o que é que nós fazemos, porque nós não traçamos só quando as pessoas estão deprimidas, ou quando estão tristes, ou quando estão em desespero. Não, porque não também ir quando se está saudável, e por isso é que eu defendo muito a questão do psicólogo de família, que devia existir. Eu acho que sim. Acho que é sempre para prevenir algum problema. Sem dúvida, claro que sim. Então, que atividade ou algum jogo assim sugere para um jovem melhorar a sua saúde mental? Jogo, eu não digo jogo, atividade sim. Eu acho que hoje em dia, e há mais do que provas disso, portanto a nossa capacidade mental, a nossa saúde emocional não está separada do nosso corpo físico, do nosso cérebro, não é? E portanto nós desvalorizamos a questão do exercício físico, fazer uma atividade física, não é? Seja um desporto, ou uma dança, ou fazer qualquer coisa físico no corpo, porque nós sabemos hoje em dia que a nossa hormona, portanto a serotonina, não é? Que é um neurotransmissor que está no cérebro, quanto mais exercício físico nós fizermos, este neurotransmissor vai se produzindo mais. O que é a serotonina, no fundo? É ela que coordena o nosso sono, a nossa felicidade, o nosso bem-estar, o nosso espírito positivo, e portanto, quando eu falo muitas vezes aos jovens, eu digo, era importante ter uma atividade física, não tem que ser algo, mas tem que ser algo que faça a pessoa feliz, não é? Algo que a pessoa queira, não é? Seja o basquete ou uma dança, porque havendo este movimento, o nosso cérebro também vai funcionar de maneira diferente. Lá está, produz serotonina e naturalmente a pessoa fica mais feliz. Portanto, a atividade ao jogo, eu acho que é o exercício físico. Acima de tudo, fazer um desporto, uma atividade que faça com que haja a promoção desta serotonina, não é? E que vai com certeza ajudar. Aliás, qualquer pessoa que passa pela experiência de fazer exercício físico é cansativo e às vezes é difícil fazer-se o exercício, não é? Mas o após, a pessoa sente-se bem. Está mais relaxada, está mais descontraída. Parece até que ilumina o dia. Sim, não, mas é verdade, porque a serotonina ajuda até no stress, não é? A pessoa está estressada, vai correr ou vai fazer qualquer coisa que goste, tem que ser um desporto que se goste, não é? E naturalmente a seguir sente-se melhor, se calhar até a cabeça já pensa de maneira diferente, não é? E depois há também o outro lado, portanto, quando eu estou a falar em atividade física, há o outro lado que eu estava-vos a dizer, que é também importante parar, não é? Relaxar. E eu acho que os jovens hoje em dia não sabem relaxar, respirar fundo, não é? Ficam nervosos, exatamente. Por exemplo, eu sugiro muitas vezes técnicas de meditação, não é? Por experiência própria, porque eu sei que resulta, não é? E porque já vi resultar em muitos jovens que estão nervosos e estressados, não é? E portanto, esta capacidade de desligar do mundo, não é? Simplesmente desligar telemóveis, aprender a fazer isto, mais tarde ou mais cedo vai ser muito positivo na vida de todos, não é? Até na vida familiar, o aprender a desligar, o aprender a pensar só naquele momento, nem que sejam só 5, 10 minutos, portanto, o estar ali em contacto consigo próprio, não é? Pensar nas suas ideias, tranquilamente, portanto, é isto que são estes dois, não é? Estas duas balanças, portanto, é realmente a atividade física, o exercício, mas depois também o desligar um bocadinho do mundo, em movimento, não é? Praticamente está a dizer que os jovens têm que se focar mais em si mesmo do que nas outras atividades. Focar-se em si mesmo é um bocadinho mais do que isso, ou seja, os jovens estão a aprender a conhecer-se, não é? E precisam de experimentar coisas para se conhecerem, mas fazer coisas não é através das redes sociais, não é? Porque não é estar num telemóvel a ver o exercício físico, a coisa acontece, não é? Pronto, é um bocadinho isto, é experimentar fazer coisas diferentes, até porque estão na altura certa para o fazer, não é? Experimentar um desporto aqui, uma atividade ali, porque depois já vai ser mais difícil, não é? A vida vai estando preenchida com as horas de trabalho, com a vida familiar, e portanto nessa altura já não têm oportunidade. Portanto, agora é que é a altura realmente de experimentar e de ver o que é que gostam. Pronto. E de se conhecerem, como estás a dizer, exatamente.
Que conselhos daria a um jovem que manifesta dificuldades ao nível da saúde mental? Pronto, nós já falámos aqui um bocadinho sobre isto, não é? No dia da saúde mental. É tudo simples, mas às vezes parece que é difícil. Em primeiro lugar é partilhar com alguém de confiança, não é? Com um amigo, com a família, enfim, partilhar. Se a pessoa está em sofrimento, é não se deixar ficar no sofrimento, é tentar partilhar com alguém da sua confiança o que está a sentir, o que é que ela acha. Portanto, só este ato de falar sobre isto, falar sobre o que se está a sentir, o que está a passar, já vai ajudar, não é? Já vai tirar este peso. E depois, obviamente, se a situação é muito grave, procurar ajuda profissional. Nós hoje em dia, aqui em Portugal, não é? Principalmente depois do confinamento, nós temos imensas linhas gratuitas de apoio psicológico. A pessoa liga, tem uma conversa e garante que a pessoa sente-se logo diferente, não é? Se for uma situação grave, também encaminham para os sítios corretos, não é? A pessoa não está assim perdida. Portanto, eu acho que é fundamental deixar de ter medo de falar, não é? E a saúde mental não pode ser um tabu, não, tem que se conversar, não é? Tem que se falar, estou triste, estou deprimida, estou a sofrer, falar-se sobre isto. Não se deixar ficar isolado, porque as coisas vão piorar, não é? As pessoas têm tendência para piorar, não é? Nós temos que partilhar, conversar sobre isto, não é? Mas há aquelas pessoas que não se sentem confortáveis a falar com alguém. Sim, sem dúvida, mas volto a dizer, o isolamento social não vai ajudar. O que eu podia dizer, mas eu não consigo falar com ninguém, então escreve. Escrever um e-mail, às vezes pode não se conseguir conversar com a pessoa. Escrever um e-mail para alguém da sua confiança pode ser mais fácil escrever do que assim presencial, não é? Escrever um diário, enviar uma carta como um pedido de ajuda, não, mas realmente não guardar para si, porque tem tendência para piorar, não é? E vai piorar. Então, não houver partilha, não é? É realmente nós nos autoconhecermos, sabemos como é que estamos e depois então desabafar com alguém, Conversar. ou então escrever, conversar. Então acho que sim, realmente. Sim, é mesmo isso, é conversar e aprender a conversar, que é uma coisa que eu acho, na vossa juventude, eu pareço uma velha a falar. Não, mas é um bocadinho isto, não é? Não sou contra telemóveis nem nada, e isso faz parte do nosso dia-a-dia, obviamente. Mas não pode ser só. Nós não podemos só saber comunicar através do telemóvel. Só saber partilhar emoções através do telemóvel. Não. Nós temos que também saber partilhar o que sentimos no dia-a-dia com aquela pessoa. Chegar ao pé da pessoa e dizer, eu gosto de ti. Chegar ao pé da pessoa e dizer, não gostei daquilo que fizeste. E não ser só apenas pelas redes sociais. Muitos de vocês às vezes chegam com problemas até de relações amorosas e problemas de amizade, não é? Porque ficou mal resolvido porque foi pelo telemóvel. E quando a pessoa confronta, vai falar com o outro, torna-se mais fácil. Porque há um contacto, há uma visão, há um toque, não é? Até há um cheiro diferente, não é? Portanto, as pessoas sentem-se uma à outra e com o telemóvel não é possível. E elas sentem mais à vontade para desabafar. Sim, sem dúvida. Só que também às vezes é difícil, porque estamos tão habituados a resolver as coisas com um clique, não é? Não quero mais namorar contigo. É mais fácil, não é? Mas o que é que nós aprendemos com isso? Nada, até porque... Não vimos a pessoa, não é? Não vimos a pessoa a sofrer, não sabemos o que ela sentiu. Portanto, a partir de agora vamos resolver sempre as nossas relações assim dessa maneira. Nem temos noção que ferimos essa pessoa, porque é importante também, quando nós acabamos um relacionamento, temos de também perceber, não somos obrigados a ficar com essa pessoa, mas que de facto também magoámos a pessoa. E às vezes por mensagem ainda é mais frio, mais distante. Nós temos que realmente, falar de vocês jovens, não é? Perceber um bocadinho isto, não é? As redes existem, mas não podem ser só. Não é? Tem que haver aqui outro tipo de relação, outro tipo de contacto. Acho que realmente quando nós
acabamos algum tipo de relação ou deixamos as coisas mal resolvidas pelo telemóvel, realmente não tiramos todo o peso que temos nas costas e falamos tudo. Acho que quando nós temos esse contato direto, como a doutora estava a falar, sentimos, cheiramos e esse tanto de coisas, acho que realmente aí sentimos a necessidade de tirar tudo para fora, falar e aí sim fica tudo bem terminado. Sim, e há um contacto mais direto, não é? Percebermos, não é fácil lidar, por exemplo, com uma pessoa a chorar à nossa frente. E com o telemóvel nós não vemos isso acontecer. Mas nós temos que passar por isto. Nós temos que passar pela tristeza, como passamos pela felicidade. Nós temos que ver o outro a chorar, nós temos que nos ver a nós próprios a chorar, porque isto são emoções que fazem parte da vida. Não é? E isto é que vos ensina a crescer. São os relacionamentos, não é? Pronto, mas isto é um bocadinho a minha perspectiva também, e de vos acompanhar, não é? Sim, acho que realmente concordo com ele. Sim. Muito obrigada pela sua presença, doutora. Muito obrigada a todos que assistiram. E acabamos agora mais um episódio do nosso podcast Geração Z. Até a próxima. Um futuro pela frente com a geração Z.